A pergunta de hoje é: o que Cristo pode fazer por nós? O que Cristo pode fazer por você? Você já foi em algum ambiente empresarial, comercial, e estava dizendo assim, e havia uma pessoa com uma frase assim: posso te ajudar? Ou o que posso fazer por você? E hoje eu queria perguntar a você: o que Cristo pode fazer por nós? E é lógico que de forma bem rápida todo mundo vai falar: Jesus pode fazer tudo. Pode ser uma resposta, mas vamos observar esse texto que é muito importante, maravilhoso. E quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com textos maravilhosos, textos sobre a criação, sobre a nossa origem, textos de bênçãos, textos de admoestação, textos de exortação, sobre histórias de conquistas, sobre batalhas, sobre derrotas, histórias incríveis nós encontramos na Bíblia. As aventuras de Atos dos Apóstolos, em especial as viagens missionárias de Paulo. Nós encontramos na Bíblia histórias de milagre, nós encontramos textos poéticos, textos de louvor, textos proféticos, dos profetas maiores aos menores, textos sobre o nosso futuro, sobre aquilo que há de vir, sobre aquilo que era, aquilo que há de vir está lá em Apocalipse. Mas o centro de toda a Bíblia está no Evangelho. Sem o Evangelho a Bíblia fica vazia, incompleta. É no Evangelho que a Bíblia tem o seu ponto principal, porque é a marca de Jesus, do Deus, Filho de Deus, pessoal, vindo ao mundo. Se a pessoa ficar só com uma parte, ela fica capenga. Ela tem que ter o Evangelho no centro, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque a velha aliança não salva. O que salva é o Evangelho de Cristo, que é a junção completa da plenitude da glória de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos o Evangelho, nós tiramos verdades fundamentais para a nossa vida, lições maravilhosas, coisas tremendas que servem para tudo, para nós, para tudo. E o Espírito Santo fez com que 4 pessoas relatassem alguns pontos daquilo que era o principal que o Espírito Santo queria que nós soubéssemos. E eu gostaria de falar nesta noite um texto de Lucas, no capítulo 8, que fala de um fato que aconteceu na região da Galileia, do lado dos Gadarenos, de Decápolis, que era uma região de muitos gregos, predominantemente de gregos. E eu gosto da arqueologia bíblica, eu gosto de geografia, eu gosto de história. E nós não temos tempo para falar, mas esse texto aqui nos dá uma condição de falar horas sobre a riqueza dele. Descobertas arqueológicas descobriram nessa região 2 teatros, para mostrar que a cultura grega era muito forte naquele lugar. E havia uma confederação de cidades, por chamar Decápolis. Essa região tinha uma das cidades chamada Gadara. E houve uma descoberta há um tempo de umas cavernas que eram usadas como sepulcros. E então há uma indicação muito forte de que parte da história aqui tem a ver com esses lugares, porque esse homem estava escravizado a este ambiente. E neste lugar do cemitério, onde ficavam ali os mortos, eram depositados os corpos dos mortos, também ficavam as párias da sociedade. A pessoa tinha uma doença lá que não tinha cura, jogava lá. Era leproso, jogava lá. Era um alcoólatra, jogava lá. Era um endemoniado, jogava lá. E o interessante é que Jesus passa neste lugar. E é interessante que, se você ler Mateus 4, diz que dessa região viu muitos
para serem curados, libertos por Jesus, como de outras regiões também. Mas vamos ao texto e agora vamos concentrar ao texto, porque não temos tempo para falarmos de muitas outras coisas. E o texto diz assim, se você quiser ler comigo: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não usava roupas, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, no cemitério. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Eram os demônios ali que aprisionavam o homem falando. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos, para esse tipo de lugar. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado neste muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. Os demônios rogaram que então deixasse eles entrar nos porcos, e Jesus assim concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então quem? O homem de quem havia saído os demônios. De que forma? Vestido e em seu juízo, assentado aos pés de quem? De Jesus, e temeram. Em vez de se alegrar, ficaram com medo. Olha que coisa estranha. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse. Senhor, deixa eu estar contigo. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Eu era aquele homem que estava andando sem roupa, sem rumo. Eu era aquele louquinho que todos zombavam de mim, e quando ficava furioso eu quebrava as cadeias, eu ameaçava as pessoas, eu colocava medo, mas Jesus me encontrou e eu estou liberto. Era isto que este homem passou a fazer, conforme o texto que está aqui. Esse texto da palavra de Deus, neste Evangelho de Lucas, ele deixa muitas coisas, e dentro do nosso tempo, eu gostaria de falar aqui uma das coisas que Cristo pode fazer por nós, irmãos. O que Cristo pode fazer por nós? O melhor. O melhor. Amém? Você acredita nisso? Cristo pode fazer o melhor? Porque Ele sempre faz o melhor por nós, mesmo que às vezes nós não entendamos, mas Ele faz o melhor por nós. E olha, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos lembramos de um texto tremendo de Jeremias. Jeremias foi um profeta verdadeiro, e viveu num tempo que tinha um profeta falso. E o profeta verdadeiro, que era Jeremias, falava: o Senhor avisa que vai haver o cativeiro da Babilônia e vai todo mundo. Mas o profeta falso, Hananias, falava o quê? Não vai acontecer nada não, está tudo bem.
Enfim, houve o cativeiro. O povo foi levado preso 70 anos no Egito. Mas Jeremias, pelo Espírito de Deus, avisa o povo o que Deus diz. E Deus diz assim, vamos ler juntos? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia! Cristo quer fazer isso. Planos de paz Ele tem para nós. E depois, como nós relacionamos esses textos, nós lembramos de Jó. E Jó diz assim: eu sei que tudo podes fazer, todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem pode frustrar o plano do Senhor? Os homens chegaram lá em Atos dos Apóstolos, e Pedro e João tinham ido lá e curou o homem. E aí, aquelas autoridades falsas, religiosas, eles chegaram e falaram assim: ué, mas não matamos o Jesus de Nazaré? Matamos. Mas como que esses homens agora estão ressuscitando, estão curando, libertando pessoas? E olha, o coxo está aí, o homem se levantou. Foram lá e falaram para eles: vocês saibam que vocês vão ficar quietos, vão ficar presos. E prenderam. E quem disse que ficou preso? Ninguém pode resistir ao plano perfeito de Deus. E depois prenderam Paulo e Silas lá na frente. E o que aconteceu? Paulo e Silas foram libertos, porque ninguém pode com o plano de Deus. Deus falou lá atrás para Moisés: sai do Egito, leva o meu povo para prestar culto. E depois das pragas eles chegam e tem uma grande questão: o mar à frente e o exército de Faraó nervosinho atrás. E o que acontece? Não tem saída. E Deus só fala: mande o povo marchar. E o povo marchou. E é legal que esses dias saiu uma reportagem que acharam uma roda de carruagem numa região do Mar Vermelho. E aí alguns falam: não, isso daí é bom, alguém foi transportar, o navio afundou e ficou lá. Mas por que acharam só a roda de uma carruagem ali e não acharam o navio? Deus é um Deus que, mesmo quando parece que as coisas estão ruins, Ele pode fazer o melhor na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, vem notícia de doença, vem notícia de perda de trabalho, vem notícia de uma encrenca, vem notícias ruins. Mesmo assim, você tem que pegar esse texto, pôr na sua cabeça e dizer: Senhor, Tu tens um plano de paz, e eu me prostro aos Teus pés, tem misericórdia de mim. Às vezes nós contribuímos para uma consequência ruim, mas mesmo assim, Deus ainda tem planos de paz para conosco. Mesmo assim, meu irmão, o ladrão da cruz foi um ladrão sem vergonha, mas chegou lá na cruz, ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo você vai comigo inaugurar a antessala, o pré-céu. Tem o pré-sal, né? Você vai estar comigo hoje no paraíso. Irmãos e irmãs, Deus tem um plano bom, e Ele tem o melhor plano para mim e para você. O problema é que você, eu também, achamos que somos os tais, e fala: não, eu penso assim, eu vou fazer assim, a mulher não, eu vou fazer assim, e a coisa vai de mal a pior, porque os nossos planos são complicados, mas os planos de Deus são os melhores que existem. São os melhores que existem. Você é capaz de reconhecer que o plano de Deus é melhor do que o teu plano? Tenha o plano de Deus, meu irmão. Tenha o plano de Deus. Não tinham o que comer, e uma multidão, Jesus fala assim: dá de comer. O plano dos homens era assim: mesmo que a gente tivesse muito dinheiro, dava para comprar tudo para esse povo aí. Onde ia ter padaria para todo mundo? É 5.000 homens, fora criança, fora mulher. E Jesus fala assim: o que vocês têm? E aí, tinha um cara muito abençoado, né? Ele ia parecer pouco, o André, mas ele chega e fala assim: tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: valeu, cara, você resolveu tudo, traz aí. E 5 pães, 2 peixes, todos comeram e sobrou 12 cestos.
e ajuntai tudo, para que nada se perca. Meu irmão, minha irmã, o plano de Deus, ele é melhor. Um dia Paulo ia seguindo numa viagem e falou assim para o capitão do navio, falou: olha, eu sei que o senhor é o chefe da marinha aí, mas Deus falou para a gente não ir. Aí o homem falou assim: ah, rapaz, fica quieto, você é um prisioneiro. Olha, Deus falou para não ir. Não, nós vamos sim, o meu plano é ir. O plano de Deus foi avisado. Entraram no barco, levantaram a âncora e foram embora. No meio do caminho, a tempestade pegou e todo mundo: vamos morrer, vamos morrer. Aí o prisioneiro Paulo chega e fala assim: pessoal, eu avisei o plano de Deus, mas o capitão, o chefe geral da marinha aqui, disse que a gente tinha que seguir. Agora, Deus teve misericórdia. Saibam todos, o navio vai afundar para ele aprender, mas ninguém vai morrer. E ninguém morreu. Todos foram salvos, mas passaram fome, passaram sede, para aprender que o plano de Deus é melhor. Meu irmão, minha irmã, é o melhor que tem acontecido na sua vida? Se for o plano, se você estiver dentro do plano de Deus, da palavra de Deus, da fidelidade ao Senhor, do temor a Deus, é o melhor. Mas cuidado, porque enganoso é o coração do homem para que nós tenhamos planos errados. Cuidado. Outra coisa que Cristo pode fazer por nós é libertar. Cristo liberta ou não liberta, irmãos? Amém? Cristo nos libertou. Quantas pessoas estavam abatidas, estavam ruins, estavam maus, estavam no vício, estavam no erro, no engano, e Jesus foi e libertou, e essa pessoa mudou. Mas como foi? Jesus entrou, cara, mudou tudo. Mas como? Eu não tenho como explicar, eu só sei que é assim. E Jesus liberta, porque lá em Isaías, olha o que o profeta profetizou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Querido, tem um coração contrito que Deus vai agir. A proclamar libertação aos cativos, é o que Jesus fez com este homem, e a abertura de prisão aos presos. Não é o preso que tem que ser preso mesmo, que tem que pagar a pena, não, é a prisão da alma, meu querido, a prisão da alma. Muita gente está presa lá no coração, na alma, com prisões internas. Jesus veio para nos libertar disso, e a ordenar acerca dos que choram em Sião, e que se lhes dê, aí vai falando de olhos, de tantas coisas que deveriam ser dadas, mas aí bate no texto, vestidos de louvor. Esse homem não tinha roupas. Uma coisa é você não ter roupa por vergonha, você não poder comprar. Outra coisa é não ter roupa por falta de vergonha e querer exibir o corpo por não vestir a roupa. Aí entramos na área do pecado, da sensualidade, muitas vezes da prostituição, da fornicação, de erros, de pecados sexuais. Mas não ter roupa porque não tem, ou porque o diabo quer que você seja humilhado. Aqui Jesus diz que nos dará vestes de louvor, de alegria, em vez de espírito angustiado. Todos nós passamos angústias. Uma notícia ruim que vem nos angustia. Quando eu vou ao hospital, eu fico abalado. Às vezes é um irmão, é um conhecido, até às vezes um desconhecido, pessoas, crianças às vezes, pessoas novas, angustiam a nossa alma. A gente vem, ora, clama: Senhor, tem misericórdia. A irmã Zileia, visitei ela uma semana antes da internação, depois no outro hospital. Ela falando, falou: olha, essa situação, vai ser transferido, vai fazer um procedimento. Agora a irmã está em uma recuperação lenta, porque a fala já não está respondendo por causa da intervenção cerebral que ela teve que ter, e tanta coisa angustia a gente, angustia ela, angustia tantas pessoas. Esse mundo é um mundo de angústia, é um mundo de muito mais angústia do que outra coisa, se você prestar atenção, porque o pecado entrou. Porque o pecado entrou e o pecado gera angústia, e por isso Jesus veio pôr em liberdade, dar uma veste de louvor e não de angústia. E se hoje à noite você está angustiado, hoje à noite diga: Senhor, eu quero veste de louvor, veste de alegria. Porque a alegria, irmãos, também é uma atitude.
Você acorda e você vai decidir, você vai falar bom dia ou mau dia. Vai sorrir ou ficar carrancudo. Amanhã é segunda-feira mesmo, não tem como mudar isso. Ai, amanhã é segunda, eu vou ter que trabalhar. Então, irmãos, fica sem emprego. Pede as contas, está no mar de rosas. Fecha a sua firma. Encerra suas atividades. Amanhã é segunda-feira, não pode te angustiar. Amanhã é segunda-feira, graças a Deus estou com saúde, amanhã eu vou trabalhar. Porque se você for lá no hospital, tem um monte de gente falando assim, eu queria tanto trabalhar na segunda-feira. As pessoas se angustiam por estupidez dessa vida, a fim de chamar aqueles que o Senhor visita de árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus quer que eu e você sejamos como árvores, árvores que dê frutos, que dê sombra, sejam vistosas, árvores boas, irmãos. Quando Cristo Ele entra na história, entra na vida, há libertação. Isso Ele pode fazer por mim e por você. Outra coisa que Cristo pode fazer é nos dar equilíbrio. Equilíbrio. A Bíblia diz que esse homem foi encontrado com juízo. O que diz o texto? E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios. De que forma? Vestido e em seu juízo e assentado aos pés de Jesus. Irmãos, 3 coisas para você ser feliz: encontre Jesus para ter juízo, use as vestes que Jesus te dá e esteja aos pés de Jesus. Porque um dia Maria e Marta tinham a mesma chance, mas foi Maria que sentou aos pés de Jesus. E Jesus falou assim: ei, Marta, estão ocupada em filha? Está distraída. Se você estiver fazendo as coisas, pode fazer, mas fica de olho aqui no que eu estou fazendo, ouve o que eu estou falando. Eu sou problemático, irmãos, porque eu sou meio superativo. Então, às vezes eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Não estou falando que dá certo, mas eu não consigo parar. Minha mãe era assim: para terminar o almoço, ela já descascava a laranja, fazer tudo lá, está tudo certo. Então eu aprendi. Minha mãe estava lá vendo o culto, chegava lá, vai ter outro culto, voltava no culto, falava, acho que eu virei pastor por causa da minha mãe. E aí, irmãos, a Marta poderia ser superativa, porque as pessoas é melhor ser superativa do que um bocó, né? Um peso morto. Tem que ser ativo, mas ela tem que estar antenada, porque Jesus era ativo. De aldeia em aldeia, ele não ficava ali, pessoal, pá, descanso. Não, de aldeia em aldeia. De aldeia em aldeia. Sem parar. Saía de um bar, ia para o outro, ia lá, tal, retirava só para orar, voltava, tal, pá, podia. Mas ela estava distraída. E nós ficamos distraídos. Distraídos com este mundo que vai passar. Perdemos o equilíbrio. Perdemos o equilíbrio financeiro, porque a gente vê tanta coisa, quer comprar. Meu amigo, você não foi feito para nascer, para viver comprando. Por que você não tira um dia para você falar, hoje eu não compro nada? Não vou nem na padaria hoje comprar pão. Os seus desenhos na padaria vai sentir minha falta. Eu vou comer o pão de ontem. Vou fazer uma torrada aqui. Hoje vai ser o dia que eu não vou gastar. Porque nós somos um instrumento de consumo. Queremos. O carro não deu 10 mil quilômetros, não, mas saiu. Vou trocar. Eu estou com um sapato novo, irmãos. Eu vim por causa do Miguel, né? Eu vim de terno, e vim de tênis, porque ele é lindão. Eu falei, vou ficar muito feio se eu estiver muito desqualificado. Então, eu estou com um sapato novo, mas eu fiquei 3 anos com o meu último sapato. E ainda está bem. E ainda vou ficar talvez mais 3. Mas tem umas pessoas que falam assim: eu tenho que trocar o sapato. As mulheres já estavam meio bravas comigo. Passa lá e viu o sapato. Meu Deus! Ela quer comprar um sapato, mas ela já tem 15 pares de sapato. Tem alguma mulher aqui que tem mais de 15 pares de sapato? Não precisa confessar. Aí, todas disseram que sim. Todas não, mas a maioria disse. E umas outras aí falaram que quer ter. Preste atenção, irmãos. As coisas desequilibram o econômico, desequilibra em tantas outras coisas, irmãos. Vivemos a era do descontentamento.
Hoje de manhã nós falamos aqui, né? As pessoas não são mais contentes. Eu falei aqui que antes, irmãos, quando a gente era criança, a gente ficava feliz, porque no domingo ia tomar tubaína. E aí era uma família de 10 pessoas, a gente tinha 2 garrafas de tubaína de 660 ml, a tubaína ficava tremendo, falava, vai, vamos me pegar aqui. E as crianças tudo esperando para tomar um copinho de tubaína. E a hora que colocava, porque era 10 crianças, 10 filhos, um monte de gente na casa, para 2 tubaínas geladas, e a tubaína aflita, falava, meu Deus do céu, vou me degolar aqui. E tal, e todo mundo ficava contente, porque tinha tomado um copo de tubaína. E hoje, as pessoas tomam 1 litro de coca, come carne todo dia, mas está contente? O desequilíbrio vai tomando conta das vidas, e um desequilíbrio chama outro desequilíbrio. Esse homem era um desequilibrado, um possesso, um maluco, um doidão. Mas Jesus chega e o que estava tudo turbulento, para tudo, deixa tudo em ordem, tudo fica bem. Cristo pode equilibrar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Quanta coisa desequilibrada hoje, irmãos. Outra coisa que Jesus pode fazer por nós é nos dar uma nova vida. Aleluia! Ele pode nos dar uma nova vida. Quando o homem chega, o que ele era? Imundo, sujo, porco, mal querido, indesejado, morava onde? No sepulcro, não tinha roupa, devia ser uma obra de arte. A barba devia descer o peito, aquela coisa horrível, não devia tomar banho. Interessante, que aquele homem, talvez mal falado, ele vai até Jesus e fala, mestre, eu quero ficar contigo, eu quero te seguir. E aí Jesus fala para ele assim, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi. O cara que não era nada, passou a ser um missionário em nome de Jesus. Ele passou a ir para os lugares e falava assim, oi, você me conhece? Ah, você era um doidão. Ele falava, eu era, mas agora sou representante de Jesus de Nazaré. Você tem algum problema? Jesus de Nazaré falou que ele resolve o seu problema. Ele está na Galileia, vamos lá que eu te levo lá. Irmãos, o desqualificado, o pária, se tornou um missionário que foi comissionado pela boca de Jesus. Vai e fala. Ele já foi licenciado, ordenado e ungido missionário na hora. Porque Jesus faz isso. Ele muda a nossa história. Ele muda a história de qualquer um. O que não era nada, agora é um filho de Deus, um representante da graça de Jesus. Ele dava medo às pessoas, mas agora as pessoas estavam lá, uai, como pode? Cristo deu uma nova certidão para ele. Sabe, irmãos, quando você vai comprar uma casa, um terreno, um apartamento, você tem que conseguir um monte de certidão. Que está vendendo, tem que provar que não tem processo no nome dele, que ele é gente boa, que ele está limpo e tal, um monte de certidão. E aí, através da certidão, a pessoa fala, está apto ou não está. Esse homem não tinha uma boa ficha corrida, não tinha uma boa certidão, até que Jesus passou. Quando Jesus passa, limpa o passado e uma nova certidão é entregue para esse homem. Eu quero sempre, irmãos, ter uma certidão de Jesus, porque com essa certidão nem Satanás pode com você, porque antes era possesso, agora os demônios tinham que correr dele, não como de Jesus, porque Jesus é o Senhor, mas ele agora tinha o sangue de Jesus, logo mais teria o sangue de Jesus, mas ele já tinha o nome de Jesus na vida dele. Irmão e irmã, o mal cuidado passa a ser agora bem cuidado, o mal amado passa a ser agora o bem amado, o desprezado passa a ser agora o abraçado de Deus. Aquele que não tinha perspectiva, agora tem uma vida, um futuro, uma missão e uma conduta para seguir. Jesus fez a diferença.
Agora, tem uma coisa que Cristo não pode fazer. Não, pastor, mas não tem impossível para Jesus. Tem. Uma coisa que Cristo não pode fazer é forçar alguém a crer nele. Cristo não faz isso. Se você quiser crer, aleluia, a festa no céu. Mas se você não quiser receber Jesus, Ele não vai obrigar. Sabe por quê? Olha o que o texto diz. Vamos juntos? E toda a multidão da terra, dos gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele, Jesus, no barco, voltou. Irmãos, os gregos eram conhecidos por serem inteligentes. O próprio Império Romano, quando domina o mundo, fala assim: dominamos o mundo, mas não vamos intervir na cultura grega, porque ela é boa, ela é inteligente. Por isso, nós temos a menção do domínio da cultura greco-romana. O poder era de Roma, mas a cultura, a inteligência grega era tão alta que Roma não aboliu, apesar de eu achar que a capacidade romana era mais forte, mais poderosa, até mesmo nesses pontos. Porém, os gregos falaram para Jesus: pode ir, porque os gregos estavam mais preocupados com os corpos que morreram do que o homem que estava vivo, com a perda dos pernis. Quantos pernil aqueles corpos dariam? Quantos toucinhos, quantos torresmos, quantos bacons? Mas foi um prejuízo violento para o setor de alimentação. A barriguinha talvez fosse passar vontade. E eles valorizaram o material e não valorizaram, olha, por que então a gente não chama todo mundo os párias e levamos a Jesus? Porque Jesus liberta. Resolvemos o problema social da nossa região. Porque Satanás cega as pessoas. Quando eles falam: Senhor, vai embora, Jesus podia falar assim: eu não vou embora não, você sabe quem eu sou. Jesus chega, dá as costas a ele e vai embora. Uma coisa Jesus não pode fazer, que é forçar você a seguir a Ele, a obedecer a Ele. Como está a sua fé, querido? Como está a sua vida espiritual? Centrada em Jesus? Colocada em Jesus? Agora, uma coisa que Cristo quer fazer é entrar em nossa história e fazer o melhor em nossa vida. Porque foi isso que Ele fez. Ele entrou na região de Decápolis. Ele entrou naquela margem gentílica. Ele era judeu. Os judeus falam: ele não é o mestre, porque ele está entrando na parte imunda. Ora, ele é o Filho de Deus, ele veio salvar todos, são puros ou impuros. Quem quiser, ele salva. Então, em nome de Jesus, aproveite a chance. Cristo quer nos abençoar cada dia, cada momento. Não é só no domingo à noite, não. Eu fui na igreja, eu fui não, Deus quer abençoar cada dia da nossa vida, cada período, cada instante. Sabe por quê? Olha o que diz Apocalipse: vamos juntos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo, e conversaremos, brincaremos, daremos risadas, ficaremos horas conversando, seremos ali os melhores amigos, porque eu entrei na casa, você abriu a porta, eu lhe dou a minha luz, eu lhe dou a minha graça, eu lhe dou o meu espírito, eu lhe dou vida. É isso que Jesus fez com aquele homem, é isso que Jesus faz com cada um de nós. Quando a gente abre a nossa casa, abre o nosso coração, diga: Senhor, faça morada, não uma morada de 2 minutos, de 1 minuto, de 1 hora, de 2 horas,
faz morada eterna, para que um dia eu possa estar nas moradas eternais do Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem orando com você, porque Jesus, Ele transformou a vida daquele homem de Gadara, que lá no céu, os personagens anônimos, talvez nós conheceremos, e vamos saber como que foi, e talvez tantas notícias, tantas coisas para nós sabermos, se for assim, a capacidade de memória, mas quantos privilégios nós temos ao encontrarmos Jesus. Você encontrou Jesus? Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? A sua fé está em Cristo Jesus, o autor e o consumador da fé? Feche os seus olhos, pense agora, responda ao seu coração. A minha fé está depositada em Cristo Jesus, que pode tratar as minhas angústias. Ele nunca disse que nós não teremos angústias, mas Ele trata as nossas angústias. Eu tenho muitas angústias, mas busco o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui, e a Tua palavra é profunda, tremenda, maravilhosa, e fala conosco. Neste momento, o Senhor conhece cada coração que aqui está, e se há no meu coração, ou no coração de qualquer uma dúvida, tire agora a dúvida, porque não queremos ser como a onda do mar, como diz o servo Tiago. Tiago disse que aquele que duvida é como a onda do mar, lançada de um lado para o outro. Mas queremos confiar em Ti, esperar em Ti, obedecer-Te, viver para Ti. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e que nós venhamos obedecer a Tua palavra, não venhamos obedecer, ó Deus, estatutos humanos, palavras humanas, mas a Tua palavra. Senhor, eu não posso pedir para ninguém me obedecer aqui, mas todos nós temos que obedecer a Tua palavra, os Teus preceitos, porque são justos, retos, verdadeiros. Nos ajude, Senhor, a nos equilibrarmos no Senhor, termos juízo no Senhor, temos direção no Senhor, planos de paz no Senhor, porque só o Senhor tem planos de paz. E não permita que nós venhamos cometer a loucura daqueles gadarenos, de dizer para o Senhor se retirar. Nos ajude, Senhor, porque o nosso pedido é: fica conosco, Senhor, fica conosco, fica em cada coração, trabalha, Senhor, trabalha esta mensagem, Pai. Esta mensagem não está acabando agora, nós pararemos agora para a Santa Ceia e encerrarmos depois o culto, mas esta palavra é viva, é como brasas no altar do Senhor, que ela esteja na mente e no coração, em nome de Jesus, operando, Senhor, que nós estejamos meditando na Tua palavra, crescendo em graça e poder, que nós venhamos no nosso eu diminuir e Cristo crescer em nós. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.